Você entrevistou o Neo, você entrevistou o Deus pra gente, né? Vai ter 4 vezes. Vai ter o Matrix 4 agora. Puta Mas por que filme, 4? hein? Foi pra cada filme do Matrix e a outra vez. Quer que eu conte? Quero. Mesmo? Mesmo. Então Ele é demais? Colabora aqui, dá um like. Dá um like agora. Agora. Dizem que ele é muito simpático, é verdade ou não? Não, Keanu Reeves. não é verdade. Sério? Assim, o Keanu Reeves é um cara muito inteligente, mas é um ator, ele não é um Will Smith, por exemplo. Sabe assim, o Will Smith que chega... o Will Smith, ele chega naquela... ele faz o show, você não precisa perguntar nada que o cara faz. Arnold Schwarzenegger é a mesma coisa. Eles fazem o show. Você põe uma perguntinha, eles... Na resposta, o cara já... Né, e tal. O Keanu Reeves é um cara introspectivo. Isso parece ser né? bastante. Ele é um cara que... Não que os outros não leem, mas é um cara que lê muito, que estuda a alma, que tá na dele. Eu tenho a impressão, de todas as vezes que eu falei com ele foi simpático, claro, mas assim, que a entrevista pra ele é uma coisa meio que uma obrigação, entendeu? Não é uma coisa que... ele gosta de filmar, e não... Só que o contrato dos atores, em todo filme que você faz, você tem que dar entrevista pra um monte de jornalista. Não é só Maria Cândida aqui. São vários jornalistas do mundo inteiro. Então eles fazem assim 3, 4 dias, muitas vezes, o dia inteiro sem jornalistas. Sai um, entra outro. Falando a mesma coisa, né? E o cara fala assim, fala, você fez Matrix, como que é lá? O cara conta. Só que ele assinou um contrato e ele ganha milhões de dólares pra falar 300 vezes a mesma coisa. Tem atores que entendem esse processo e tudo bem. E fazem o show. John Travolta, eu já te conto de vários, tá? Mas assim, John Travolta, Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Sandra Bullock, todos são woman ou man, são pessoas do entertainment mesmo, entendem esse, Jennifer Lopez e tal. Agora, quem é mais, o ator que é mais introspectivo, que é o caso do Keanu Reeves, eu acho que fica mais difícil. Eu entrevistei pro Matrix 2 e o Matrix 3. Só que eu fiz visita aos sets de filmagem. O primeiro Matrix, ele foi filmado, eu acho que... Na Austrália? Não, o Austrália acho que foi o 2 e o 3. Assim. Porque eles foram pra lá porque era mais barato. Tinha um incentivo. Então eles voaram alguns jornalistas. Essas visitas ao set de filmagem, elas são feitas por alguns jornalistas e antes do lançamento do filme. É tipo assim, 7 meses antes, o filme nem tá editado ainda. Então a gente vai... Esse seu cenário, não tô te puxando o saco, poderia ser o cenário de Matrix. Meio Matrix aqui, né? Porque, assim, o que a gente vê quando a gente vai num set de filmagem são pedaços. Então, é o elevador. Tipo assim, é o elevador, aquele elevador quando abre do Matrix. É o momento, assim, aquelas camas e tal. Você vê as cadeiras, as poltronas. São sets. Sets. Então, não tem aquela coisa do filme. E como o Matrix é muito essa coisa desconstruída, né? Basicona, né? Essa coisa da lata e tal. Não sei como vai ser esse novo. Então, o set era muito assim. Aí eu fui pra Sydney, na Austrália, a gente fica alguns dias, a gente vê o set, a gente vê pedaços do filme. Pedaços do filme que já foram gravados e tal. Eles fazem tipo assim um clipe. Os jornalistas assistem em salas fechadas, não é sala aberta, nada disso. Aí você vê para você poder se munir para fazer perguntas para os atores. Então, a visita ao set, por isso que os filmes foram 3 filmes só, mas a gente fez visita ao set de filmagem antes. Entendi. Então, depois que assistia o clipe do filme, alguns trechos do filme, e ter conhecido o cenário, o set, andado pelos estúdios e tal, a gente podia fazer as perguntas, e você tinha lá, se os 10 minutos lá é mais, né? Tipo, 10 minutos é bastante. Em inglês. Então você tem que estar muito rápida, muito preparada, muito esperta para que a pessoa... E sempre quando você entra numa entrevista dessa... Tá preparado. Então, sempre me perguntam, você fica muito nervosa? Eu ficava muito nervosa? E eu falo, não é porque eu sou a fodona, é porque... eu sempre estava muito mais preocupada se aquele cara ia dar pra mim, em 5 minutos, tudo que eu precisava, a emoção do filme, contar as coisas que ele tinha que contar. Porque eu não tinha 30 minutos, 2 horas pra tirar dele. Eu tinha
5 minutos pra tirar do Brad Pitt, algo espetacular. Eu tinha 10 minutos pra tirar do Keanu Reeves. Agora, se o ator é mais na dele, mas sim, não, ok. Puta, o cara não Nossa, rende! não rende. Sabe, então o Keanu Reeves, ele não rende na entrevista. Ele é mais introspectivo. Então eu tive, voltando, Keanu Reeves, o set de filmagem em Sydney. Fiz as entrevistas no lançamento do Matrix 2 em Los Angeles. Fiz as entrevistas com todos Matrix 3 em Los Angeles. Fiz um outro filme do Keanu Reeves, que foi o Constantine. E aí Lembro. eu tenho uma coisa pra te contar, que foi muito ruim. O quê? Muito ruim. Eu entrei, eu não sei se teve alguém que entrou e falou alguma coisa que ele não gostou e tal. Quando você entra, eu tô aqui, entra. Tá. Tem um assessor de imprensa aqui, tem os câmeras, né? Nem sei como é hoje, né? Mas assim, era fita, né? Colocava fita, rodava, rolling. Aí ele te dá um rolling, você tem 5 minutos e ele vai te dando assim, ó, faltam 3. Aí tem uma pessoa aqui, ó, eu tô aqui Nossa, com que você. desespero. Fica uma pessoa assim, ó, 3. Aí você vê que a pessoa tá falando 3, 2. Dois. Quando ele fala 1, e ele faz assim, ó. Esse é rolling, isso? acabou. Ah, tipo, no meio da mas pergunta... não, né, você finaliza. Ah, tá. Eu também tenho uma história disso, que Tá. o Keanu, o Russell Russell Crowe. Denzel Washington, nossa, Ah, tá. saí chorando da entrevista. Mas voltando. Tá. Rolling acabou. Tá. Como eu sou brasileira, malaca, no rolling eu já mandava uma pergunta e eu consegui um pouco mais de resposta. Entendi. Então assim, eu preciso muito que esse cara renda, Claro. certo? Quando eu entrei na sala do Keanu Reeves, do filme Constantine, eu queria muito que ele falasse da história das motos, que ele deu as Harleys, né, pra toda a equipe do Matrix. Eu queria várias coisas que eu tava planejando que ele me contasse, porque eu já tinha lido, que ele já tinha falado. Mas eu precisava daquilo gravado pra TV, pra eu Claro. poder jogar o material, editar o material e ficar legal. Então eu sabia que ele já tinha falado, mas eu precisava dele falando. Ele, juro, ele olhava pro lado assim, ó. Sabe, eu não sei se ele tava drogado, eu não sei se ele tava puto, eu não sei. Nas outras vezes ele tinha sido legal, bacana, introspectivo, mas legal. Entendi. Nessa ele olhava pro lado assim. Não olhava pra você? Não, eu fiz entrevista pra mim, né? Aí na hora ele fez assim, Ah, ele se ligou. ele se ligou, ele, não, claro que sim e tal. Aí eu falei, porque eu tô vendo que você não tá reagindo, tá olhando pro lado e tal. Aí ele falou, não, pode fazer. Aí eu fiz a pergunta, ele respondeu, aí depois que terminou essa resposta, ele virou, ele meio que pro lado e ficou lá. E Caramba. assim, aí eu saí, eu falei, terminei até, assim, eu falei, o que eu vou fazer? Deu pra usar o material? Nem deu. Então, eu pensei em fazer uma matéria falando como as celebridades são. Ah, tá. Entendeu? Mas não fiz. Mas eu pensei, eu falei assim, a matéria aqui não é o filme Constantine, nem é o Keanu Reeves. É a minha entrevista de Matrix, é a minha entrevista num outro momento de Matrix, é esse cara assim, e de repente esse cara olhando pro zero, e não olhando pra minha cara, e nem falando Às vezes nada. o cara teve um dia ruim, Então, né? eu não sei. Só sei que eu saí de lá, eu saí puto, eu falei assim, nossa, eu vou fazer uma matéria, não arregaçando com ele, mas mostrando, sabe, que a pessoa... Não sei, não foi um dia você bom. tá lá Então foi trabalhando, uma né? entrevista péssima. O que foi legal é que tinha a atriz, a Rachel Weisz, que é maravilhosa. E ela foi maravilhosa e ela tinha gravado O Jardineiro Fiel, que é do Fernando Meirelles. Então já tinha todo um link com o Brasil e tal, então foi muito legal. Mas a entrevista do Keanu Reeves foi muito ruim, foi péssima. Eu usei um pouquinho e não falei a verdade, assim, o que tinha acontecido. Por quê? Porque essas idas pra lá são pagas pelos estúdios. Eu não ganho, como eu sou jornalista, eu nunca ganhei como hoje eu sou influenciadora, eu cobraria pra ir pra lá, Claro. né? Mas na época eu era só repórter e tal, então eu ia, eles pagam a passagem, eles pagam o hotel, eles pagam tudo. Então, como que eu ia apresentar uma matéria falando, detonando o Keanu Reeves? Não dava.